Bom, rapaziada, a notícia é que de 2 meses de direitos de imagem atrasados, o Corinthians quitou pelo menos lá dos vencimentos referentes ao mês de junho, que venceram em julho, o Corinthians quitou. Claro que tem mais o de julho, que venceu em agosto, que ainda estão em aberto, mas pelo menos uma parte já foi quitada ou paga, né, melhor dizendo, junto do elenco. É uma bola de neve, né, que o Corinthians vai resolvendo dia após dia. No caso do mês passado, os salários, né, estão atrasando alguns dias ali, né, são pagos ali na sequência. Segundo informações que a gente tem, sempre dentro de uma transparência, dá para dizer assim, né, da diretoria com o elenco, ó, tá atrasado, vamos pagar tal dia. E isso tem, digamos, está sendo cumprido. Então isso facilita o processo, que já é ruim, né? Não é legal dever, não é legal atrasar, mas quando você combina algo com o elenco, né, e esse combinado acaba sendo cumprido, facilita para que, enfim, né, não tenha ninguém desmotivado. A gente sabe como jogador. Não é apenas por uma questão financeira que muitos torcedores entendem, né, como profissionais mercenários, né, que só pensam nisso. Não é, gente. É profissional, ele tem que receber, muita gente depende do jogador. Então, quando não cai naquele dinheiro, por mais que os caras ganhem muito, faz falta, porque tem uma roda que gira em torno do jogador de futebol, né? Ele sustenta muita gente. Então, enfim, só uma ressalva aqui, porque eu entendo, né? O torcedor às vezes fica pensando, pô, o cara ganha, sei lá, 1 milhão por mês, aí atrasa um mês, mas pô, ele ganhou 1 milhão mês passado. Mas e o custo de vida desse cara, né? Quantas pessoas dependem dele? Então, né? Enfim, o fato é que não dá para dever, né? Não dá para dever. E o Corinthians está tentando quitar aí os seus vencimentos. Tem muita coisa para resolver. É aquela coisa, né? Vende o almoço para pagar a janta. Não tem muito para onde correr. Então, uma parte foi quitada, tá bom? Agora vamos falar do Yuri Alberto. A esperança tem nome, né? Porque a gente está vendo o Corinthians sofrer demais no seu ataque. O Memphis já está dando um acréscimo assim bizarro, mesmo sem totais condições, mesmo não jogando o tempo inteiro, né? Entrou minutinhos contra o Rosário, já fez a diferença. Entrou no segundo tempo contra o Coritiba, já deu para ver que quando ele entra, né, a movimentação, ele sai da área, busca o jogo, no drible, no chute, é completamente diferente. Até porque o Corinthians tem sobrevivido esse tempo todo com o Pedro Raul. E realmente fica claro, cada vez mais claro, que ele não tem a menor condição, o menor nível para estar no Corinthians. E a gente percebe isso da maneira mais dura possível, né? Que é em jogos decisivos, quando o time depende dele e ele não consegue acrescentar nada tecnicamente. É um jogador que eu mesmo defendi várias vezes, uma sequência pelo menos, né, para que a gente pudesse avaliar. E cheguei à conclusão que não dá. Às vezes você insistir no erro é pior, porque isso vai acabar te prejudicando, vai fazer você pagar um preço muito alto pela insistência. E eu sei que não tem tanta possibilidade assim. O próprio Guinegão é um menino que começou muito bem, surgiu muito bem no profissional, depois não conseguiu se firmar. Então ele também não consegue corresponder à altura, só que a cobrança, obviamente, né, eu nem faço na mesma medida, porque é um menino que está ali, que tem que ser cobrado, já está no profissional, beleza, mas o Pedro Raul custou muito dinheiro para o Corinthians, é um cara que já foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro recentemente, então é um cara que sabe fazer gol. No Ceará mesmo, quando ele foi emprestado ano passado, ele foi bem e não consegue performar com a camisa do Corinthians, é impressionante. E aí você vê que o Memphis já entra da resposta, o Caio César em pouco tempo virou titular, o Diniz vai ter que dar um jeito, vai ter que mudar de alguma maneira para não depender do Pedro Raul. E aí por isso que eu digo que a esperança tem nome, e ela se chama Yuri Alberto, é simplesmente o artilheiro do time, é o artilheiro da Neoquímica Arena, é o ídolo da Fiel, é o cara que perde muitos gols, a gente sabe, mas ele cria muitas chances de gol para ele mesmo. Ele cria muitas jogadas, muitas possibilidades, é um cara que dá muita opção no ataque. E aí, meu amigo, se você falar de um Yuri Alberto voltando, um Memphis recuperado, um Rodrigo Garro podendo jogar o que ele já jogou com o próprio Fernando Diniz, um Carrilho voltando aos poucos para o time, podendo ajudar, um Caio César, né, sendo um pouquinho mais, né, assertivo ali, né, na tomada de decisão, pô, aí nós estamos falando de um time muito mais qualificado, embora toda a dificuldade de elenco que o Diniz tenha nesse momento. Mas a questão do Yuri é que ele pode antecipar a sua previsão inicial, que nem foi dada pelo clube, né? A gente aqui controla e sabe pelos bastidores que a previsão para que ele voltasse seria
lá nas quartas de final da Libertadores, no jogo contra o Estudiantes. Mas isso fecharia um prazo de cerca de 6 semanas do início da sua lesão, uma lesão muscular de grau 2, 4 a 6 semanas de recuperação. Então o Corinthians contava meio com ele para esse jogo contra o Estudiantes. O que pode acontecer é que ele talvez seja relacionado já no domingo para o jogo contra o Santos na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O que seria fantástico, né? Mas para isso acontecer, tem algumas etapas a serem cumpridas. Eu já falei para vocês que na semana passada eu tinha obtido a informação de que ele já tinha ido para o campo, mas ainda trabalhando com a fisioterapia, que é um estágio anterior à transição física, que é um estágio anterior à transição física ao treinamento com o elenco para depois ser relacionado. Então, fisioterapia seria o estágio anterior à transição física e a gente estava no aguardo. Pô, daqui a pouco, provavelmente essa semana, ele realmente iria para campo. Durante o final de semana, como ele não está sendo relacionado, ele está intensificando os trabalhos e ele acelerou bastante a sua recuperação. Ao passo que, nesta semana, ele está sendo esperado para iniciar a transição física, que é justamente o trabalho com a preparação física, ainda de maneira individual. E o Yuri pode começar essa transição física a qualquer momento. Pode ser nessa terça, pode ser já na quarta. E a transição física, ela não tem um prazo estabelecido. Pode durar um dia, 2, uma semana. Depende da tua evolução, depende do teu trabalho, depende da lesão que você teve. O elenco teve folga nessa segunda e terça e se reapresentam na quarta. Se o Yuri começar a sua transição física nesta terça ou quarta-feira, e se ele, daqui a pouco, evoluir tanto que conseguir participar dos treinamentos com o Diniz na sexta, no sábado, ele pode ser relacionado. Não dá pra gente cravar, mas é uma possibilidade. A gente sabe que o Yuri se cuida muito bem, se recupera normalmente antes do previsto. Como a previsão ela já dá no jogo da Libertadores, então se ele se recuperar uma semana antes, tá tudo dentro do que a gente conhece do Yuri. Ele se recuperando antes do que o normal. Agora a gente vai ter que monitorar se essa transição física começou e se ele tem avançado bem no processo. Pode ser que em 2, 3 dias ele já seja liberado para trabalhar com o elenco. E aí eu tenho certeza que o Diniz não vai abrir mão do Yuri se ele responder bem nesses treinamentos, fisicamente, tecnicamente. Se o ritmo dele estiver numa boa, eu tenho certeza que ele será relacionado para esse jogo contra o Santos. Até para dar uma soltada na musculatura, quem sabe entra no segundo tempo e aí na Libertadores estará a fio, né? Vai estar nos cascos, na ponta dos cascos, para poder representar o Corinthians. Então o Yuri Alberto está prestes a voltar, falta muito pouco. O Corinthians renovou com o Memphis já está aí, o Yuri vai se recuperar de lesão e talvez a gente tenha momentos daqui para frente muito mais alviçareiros para o torcedor do Corinthians, porque, cara, tá difícil. O ataque, defensivamente, é um time que está se portando muito bem, tem o Gustavo Henrique aí numa grande fase, tem sofrido menos, claro, tem as últimas derrotas aí, né, para Coritiba e Cruzeiro, mas no todo do trabalho do Diniz, o aspecto defensivo é sim muito elogiado. Mas ofensivamente ele tem tido muito trabalho para tentar construir jogadas. E então a expectativa é que o Yuri possa gerar mais opções ainda para o Garro, para o Memphis, e aí a gente vê aquele perto daquele Corinthians Prime, lembra? Que ganhou a Copa do Brasil? Pois é. Esses caras, quando eles se juntam, o Yuri e o Memphis, quando eles se juntam, vocês já sabem o que pode acontecer. Então, agora é esperar para que ele possa voltar o quanto antes. Ele gosta do Santos, hein? Gosta de fazer gol no Santos, é uma das principais vítimas dele, o Inter também. Ele adora praticar a lei do ex contra esses times. Então, se o Yuri tiver à disposição, vai ser legal, hein? A gente vai monitorar durante a semana e traz aqui mais informações para você. Tá bom? Já te inscreveu no canal? Então te inscreve aí, gosta do conteúdo? Tá por aqui todo dia? É só se inscrever, não custa nada, tá? É de graça. Eu te agradeço por isso. Valeu, até a próxima. Tchau. E não para por aí não, porque a pressão sobre Marcelo Paes aumentou e a diretoria já avalia possíveis substitutos. Além disso, um jovem destaque da base pode deixar o Corinthians e um novo candidato deve disputar a presidência do clube. E a diretoria já trabalha para renovar contratos importantes no elenco. Vamos embora. Falar muito do Corinthians. Meu amigo, o Corinthians está trabalhando aí renovações de novos jogadores, tá certo?
dentro do CT Joaquim Grava já existe uma movimentação, né? E do CT Joaquim Grava, né, Marcelo Paes e Júlio César, já foi feito o pedido para o Osmar Stabile, já está autorizado pelo Osmar, já as conversas serem iniciadas para a renovação de contrato de outros jogadores além de Memphis Depay. Então, alguns jogadores, né, serão procurados pelo Corinthians e alguns já foram procurados pelo Corinthians para renovação. Prioridade: André Carrillo, André Ramalho, Caio César e Matheus Pereira. Essas são as prioridades, né? Alguns, claro, precisa renovar. Só para você ter uma ideia, o Alan é empréstimo, também agrada, e se o Corinthians conseguir comprar, vai comprar 2 milhões de euros a opção da compra. André Carrillo, André Ramalho e o Hugo, né, que é o lateral, são questões mais definitivas, né? Termina o contrato, ou renova ou não renova. O Hugo não há interesse do Corinthians hoje. O Hugo, claro, né, o Hugo Farias, né, o lateral esquerdo. André Ramalho e Carrillo há interesse do Corinthians, tá? Fabrício Angileri, o Corinthians ainda não procurou. O Jesse Linger, o Corinthians ainda não o procurou, mas tem renovação automática por cumprimento de metas, né? Então a gente não sabe se vão dar uma segurada com ele ou não. Caio César, um empréstimo com opção de compra de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, esse interessa muito. Matheus Pereira, empréstimo com opção de compra, interessa muito também a Fernando Diniz, Marcelo Paes e companhia. O Vitinho já termina por questão definitiva, esse não deve permanecer por questão de sequência de lesões. E o Labiá, né, renovação automática por lesão, e esse já interessava a renovação antes da lesão. Então esse está com moral, tem tudo para ficar, tá? Então esse é o pente fino aí dos jogadores que o Corinthians tem muito interesse em renovar e outros não. Alguns já têm conversas iniciadas, outros, né, já têm autorização, né, para que a cúpula comece já a conversar com eles. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando do Coringão. Além de informações, tá? Então não vou dar nem opinião sobre isso, tá bom? Novo candidato à presidência no Corinthians. Meus amigos. Informação do time do povo, tá? O martelo foi batido, segundo o time do povo, e o conselheiro Guilherme Strenger será candidato à presidência do Corinthians. O executivo conta com o apoio de figuras do clube. Aqui está escrito figuras importantes. Eu quis tirar o importantes. Porque tem Mário Gobi como figura importante. E não dá, né, velho? Como o atual presidente do CORE, o Alexandre Usni. É presidente do CORE? Então não serve. Então, não é. Enfim, com esses apoios aqui, eu já desistiria, tá, o Guilherme Strenger? Eu já desistiria, tá? Alexandre Usni é presidente do CORE, o CORE mesmo, aí eu já desistiria. E o Mário Gobi também, aí não dá. Nascido na capital paulista, graduou Direito pela Universidade de São Paulo, turma de 74, é mestre em Direito, sede, enfim, atuou em Limeira, tal, foi juiz eleito do Tribunal Regional Eleitoral, substituindo o efetivo na classe juiz de direito. Em 2002 foi promovido para o Tribunal de Alçada Criminal, assumiu o cargo de desembargador do TJ, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2005, né, o TJSP. Tem sido eleito membro do órgão especial, tendo sido, né, eleito órgão aí, né, tendo sido eleito membro do órgão especial em 2010, foi presidente da seção de direito criminal no biênio e vice-presidente. Eu não estou enxergando mais de longe, né? Se eu tiro o óculos eu não enxergo, se eu coloco eu não enxergo. Enfim, ele se junta a outros nomes maravilhosos para a eleição do final do ano. Osmar Stabile, André Negão, André Castro, Rosalá Santoro, Miriam Thier, Sérgio Janiquian, que devem ser lançados aí ao pleito eleitoral. Só nome novo, inovador, que você nunca ouviu falar no Corinthians, que nunca participou de nenhum contrato, que nunca errou nenhuma contratação. Só gente boa. Deixa o like, meu Deus do céu. É blend, Samir. Opine menos. O atacante Luiz Fernando, tá? O Luizinho, do Sub-20, que eu tenho cobrado uma oportunidade para ele no time profissional, tem propostas para deixar o Corinthians. A informação é do Lance, eu recebi informações que realmente existem sondagens e o jogador
né, por não ser aproveitado nunca pelo técnico Fernando Diniz, tem vontade sim de deixar o clube, tá? As ofertas que o Corinthians tem são do São Bernardo, né, que está na Série B, do Apoel, do Chipre, e do Karpat, da Ucrânia, tá? Nesse momento, as possibilidades estão sendo analisadas pelo staff do jogador e também pelo Corinthians. A intenção do staff é resolver a situação ainda nessa semana, né? A proposta do Karpat é a que mais interessou até o momento, e lembrando que o Luiz Fernando tem vínculo com o Corinthians até o final de 2027, e o Corinthians ainda não conseguiu renovar o contrato do jogador. Ele é o artilheiro da categoria sub-20, tá? Do Corinthians, e que não recebeu nenhuma chance nem para treinar lá no time profissional com um time de cima, enfim, coletivo, né? Às vezes só para repõe, né? Aquelas exposições que tem, mas não há interesse do Diniz ainda, tá bom? E aí o jogador vai acabar indo embora. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala. Errei a vinheta. Vamos lá. O Corinthians, ele está de olho em 2 nomes para executivo de futebol, porque muita gente da cúpula do Parque São Jorge não tem gostado do trabalho do Marcelo Paes, e agora também começou já, né, o presidente, né, Osmar Stabile também, né, ter ali alguma rejeição em relação ao Marcelo Paes, né, achando que ele deveria ser mais unido, né, a diretoria, porque ajudaria mais o clube. Enfim, questões que a gente já tem falado aqui, né? Nomes, né? Bruno Spindel, que está no Cruzeiro, que foi procurado pelo Corinthians antes da contratação do Marcelo Paes, né? Enfim, o Corinthians colocou ele na mira. Eu já fiquei sabendo disso no sábado, tá? E o que me estranha é que ele tem contrato com o Cruzeiro, né? E o jeito que tá a bagunça que tá o Corinthians, acho difícil ele sair do Cruzeiro para vir trabalhar no Corinthians. E o outro nome é o André Mazzuco, né? O André Mazzuco, ele é bastante conhecido também no futebol, né? Hoje ele é o presidente da Abrax, né? Que é a associação aí brasileira dos executivos, né, de futebol do Brasil. O último clube dele foi o Inter de Porto Alegre. Ele foi demitido, eles contrataram o Fabinho. Começou no Curitiba, passou por Paysandu, Vasco, Cruzeiro, Santos, Botafogo, né, 2021 e 2022, depois 2023 e 2024 pelo Botafogo. Talvez aqui foi o melhor trabalho dele. Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense também ele passou, Internacional, enfim. Esses são os clubes aí, né, do André Mazzuco. É jovem, tem 47 anos, enfim. É o nome aí, né, que interessa, né, ao Corinthians, tá? Não sei dizer se já houve contato, eu acredito que pode até ser que tenha tido algum contato já, enfim, vamos aguardar, né? Mas o Marcelo Paes não está agradando e eles acham que para colocar a casa em ordem lá, talvez o Bruno Spindel e o André Mazzuco sejam bons nomes, tá bom? Essa é a informação. Não esquece de deixar... eu quero saber sua opinião, Fiel. Você acredita que Marcelo Paes deveria permanecer no Corinthians ou já está na hora de uma mudança no departamento de futebol? E sobre o Luiz Fernando, você daria oportunidades para o garoto no time principal antes de pensar em uma negociação? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para acompanhar todas as notícias do Corinthians. Um grande abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!